Que tempo precioso, queridos, nós estamos vivendo. Que tempo maravilhoso, dias especiais do mover, do agir do Senhor em nossas vidas, né? Não podemos, de modo algum, deixar de perceber as coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nos alegramos muito por isso, obra do Senhor, feitos do Senhor no nosso meio. Aleluia. Queridos, quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Quero usar como título Renovo em Oportunidades. Renovo em Oportunidades. É interessante, queridos, que até mesmo no momento que eu estava preparando essa palavra, Deus nos ensinou algo muito precioso, algo que é fundamental para que nós possamos compreender, né, os princípios de Deus através daquilo que Ele realiza. Eu estava buscando do Senhor uma palavra, né, para compartilhar, e Deus então me deu esse texto, um texto que está em Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler esse capítulo. E quando eu comecei a ler esse texto, de pronto eu desisti de usar esse texto como uma palavra para o culto nessa noite. Deus, isso aqui fala tanta coisa, né, que difícil de compreender, de difícil compreensão. Mas eu li uma vez, duas, três vezes e fui lendo, até que eu comecei a perceber que no meio da leitura, Deus colocou ali alguns valores, algumas verdades. Então eu pude perceber, queridos, um princípio espiritual, que as nossas conquistas, elas se dão através de oportunidades que surgem na nossa vida. E essas oportunidades, elas são postas em lugares onde nós menos esperamos. A grande maioria das oportunidades que Deus nos dá, nós não as aproveitamos porque nós olhamos para o local onde ela está posta e nós ignoramos essa verdade, achando que dentro daquilo não pode ter algo de precioso. Eu olhei para essa passagem aqui, Eclesiastes capítulo 9, e eu li ela algumas vezes, mas depois eu pude perceber que Deus estava querendo falar conosco algo precioso. Eu vou fazer a leitura dessa passagem bíblica. O livro de Eclesiastes é uma carta escrita, né, pelo rei Salomão, e a palavra também declara que o rei Salomão, ele recebeu de Deus uma virtude que o fez ser o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. A palavra de Deus, ela declara que antes dele não existia o homem tão sábio e que depois dele não existiria homem sábio igual ele. Então, o homem tomado dessa sabedoria, a sabedoria dada por Deus, é importante que nós possamos entender que se Deus deu a ele essa sabedoria, Deus não deu a ele algo desprezível, Deus deu a ele algo no qual nós devemos atentar e extrair desse dom, dessa virtude, valores, verdades para o nosso coração. Eu me esforcei um pouquinho para tentar capturar esses valores dentro dessa escritura, mas eu creio, queridos, né, com toda a convicção no meu coração, que Deus, com toda certeza, vai nos abençoar nessa noite através da sua palavra. Quantos creem nisso, queridos? Vamos fazer a leitura do capítulo 9 de Eclesiastes, onde a palavra do Senhor, ela declara assim: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, há desvarios no seu coração, na sua vida. Depois se juntam aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que tu amas. Todos os dias de tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua recompensa nesta vida e de todo o teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi algo debaixo do sol, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Todos, no entanto, do tempo e da sorte dependem. Além do mais, o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Havia uma pequena cidade com poucos homens. Veio contra ela um grande rei que a cercou e levantou contra ela grandes dispositivos de guerra. Ora, vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos rendemos perante o Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença. Pai, nós reconhecemos, Paizinho querido, que o Senhor está nesse lugar. O Senhor marcou esse encontro conosco. Nós tivemos a iniciativa de estar aqui neste lugar, porque amamos estar na Tua presença, mas mais do que nós, o desejo maior de estar aqui é do Senhor. O Senhor planejou, o Senhor programou estar nesse lugar conosco nesta noite, por isso nós nos alegramos e reconhecemos, Paizinho querido, quão maravilhoso é estar na Tua presença. Pai querido, nós colocamos essa palavra diante do Senhor e pedimos que, partindo dela, o Senhor nos conceda a graça, o entendimento, a compreensão, Pai, de buscarmos, Deus, dentro das Escrituras, verdades e valores que venham edificar a nossa vida, que venham fazer com que cresçamos no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus. Que o Teu Espírito nos conceda essa graça, para que sejamos edificados e possamos alcançar os propósitos do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, renovo em oportunidades. A nossa vida, ela é toda formada de oportunidades. Deus nos concede oportunidades todos os dias. Nós temos uma dificuldade de compreendermos isso, e quando nós tentamos fazer a leitura dessa realidade a nosso respeito, nós começamos a perceber que umas pessoas prosperam mais que as outras, que algumas pessoas, aparentemente, elas têm mais oportunidades do que outras. Na realidade, queridos, a diferença não está na quantidade de oportunidades que nós recebemos, porque essa palavra diz que tudo acontece a todos igualmente. As oportunidades que são dadas a um também são dadas a outro.
A grande diferença está justamente em sabermos aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Ontem nós tivemos um evento, aqui na Igreja Embaixada, com o agora ex-ministro da Justiça, Dr. André Mendonça. Ele estava ali ministrando uma palavra, ele agora retornou para a AGU, Advocacia Geral da União, e faz parte ali da equipe de governo do presidente Jair Bolsonaro. E ele trouxe uma palavra, meditou conosco uma palavra, e depois ele deu um breve testemunho de uma experiência que ele teve ao longo da sua vida e falou um pouquinho também sobre oportunidade. Ele é formado em Direito, ele tinha o seu trabalho, o seu escritório numa cidadezinha no interior de São Paulo, já tinha sua vida planejada, sua vida programadinha, ele tinha já pensava, já planejava a respeito da sua aposentadoria. Ele disse: olha, eu tenho o meu salário, um salário aparentemente, base fixo, eu devo ganhar isso por tantos anos, depois eu me aposento, congrego na minha igreja, tenho a minha igreja, tenho tudo esquematizado, tudo bem certinho, Ele tinha a vida dele toda planejada. E um amigo dele convidou ele para ocupar uma função em Brasília. Só que essa função dele em Brasília era para ganhar o mesmo salário que ele ganhava em São Paulo. Porém, o custo de vida em Brasília é muito superior ao de São Paulo, do interior de São Paulo. Ou seja, ele estava recebendo uma proposta para ganhar menos do que ele ganhava na sua cidade. Ele meio que recusou aquela proposta, não acolheu ela de pronto. Só que chegou um momento, ele disse que no espírito dele surgiu uma pergunta: se no final da sua vida surgir a seguinte curiosidade: como seria a minha vida em Brasília? E ele então, aquilo começou a incomodar o coração dele, começou a incomodar, e chegou uma hora, ele entendeu que ele deveria aceitar essa proposta, foi para Brasília. Chegando em Brasília, ele se instalou, se estabeleceu por lá, mesmo tendo um custo mais elevado e ganhando menos, mas ele foi morar em Brasília. E em Brasília surgiram algumas oportunidades, onde ele pôde ir para a Espanha fazer o seu mestrado, e depois para os Estados Unidos fazer um doutorado. E nos Estados Unidos, pela forma como ele se comportou, pela forma como ele fez esse doutorado, ele voltou de lá com títulos que poucas pessoas recebem, pelo desempenho dele no doutorado que ele fez nos Estados Unidos. Quando ele voltou para o Brasil, ele já, na instituição onde ele trabalhava, recebeu algumas promoções, e depois então, ele foi convidado para participar de uma reunião com o presidente da República. Ele disse: olha, o presidente não me conhece, ele nem sabe quem eu sou, mas me chamou para uma reunião, estou indo lá. Ele participou dessa reunião, ele disse que o presidente falou ali por cerca de 40 minutos, e depois então, no final dessa reunião, o presidente convidou ele para ocupar uma função muito, muito importante na Advocacia Geral da União. E ele, dentro da advocacia, ele foi crescendo, galgou ali alguns cargos, e depois então, ele foi elevado à condição de ministro da Justiça e Segurança Pública. Agora, essa semana, na troca de ministros, então ele voltou para a AGU, agora como coordenador geral da AGU, e ele falou o seguinte: ele não teria vivido tudo isso se ele não tivesse tomado essa decisão. Ele tinha a vida dele toda programadinha, tudo certinho, e seria uma vida razoável, bacana, mas por ter tomado essa decisão, oportunidades surgiram para eles a partir de uma decisão que ele tomou. Queridos, muitas vezes, as mudanças que precisam acontecer na nossa vida, elas não surgem porque nós não conseguimos ver as oportunidades onde elas estão. Eu estava preparando esse texto aqui, e a palavra de Deus, ela declara que Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu sobre a terra. E eu comecei a ler esse texto e disse: Deus, eu sei que é verdade, que o Senhor deu a ele a sabedoria, mas é difícil de entender o que esse homem está falando. Mas vale um cão vivo do que um leão morto. Ele fala aqui umas coisas que a gente fica meio questionando: Deus, para que falar isso? Ele
ele fala assim, né? Tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vais... O Deus estava tão bom a primeira parte, para que ele vai falar a segunda? Né? Estava tão bom, olha, faz-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais... Né? Eu comecei a olhar isso, só que, queridos, existem valores, existem verdades nas Escrituras, que muitas vezes nós, assim como nas Escrituras nós deixamos de receber de Deus verdades extraordinárias para o nosso coração, porque nós olhamos para aquela Escritura e não conseguimos encontrar nela algo que nos desperte a nossa atenção. Mas a palavra de Deus, ela diz que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para exortar, para instruir, para corrigir o homem de Deus, a fim de que ele seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, se a palavra de Deus diz isso, é porque toda a Escritura é divinamente proveitosa e inspirada. Então, nós precisamos olhar, inclusive, né, as falas de Salomão e descobrir nelas esses valores. Nós vamos entender aqui, nós vamos compreender aqui. Eu quero colocar algumas verdades, alguns tópicos aqui, alguns pensamentos, e a partir desses pensamentos, eu quero pelo menos provocar o seu coração em relação a esse entendimento da questão das oportunidades, para que nós possamos compreender, queridos, que as oportunidades, elas nos são dadas. A diferença, a questão é se nós as aproveitamos ou não. Porque nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: Senhor, por que o meu irmão é mais privilegiado do que eu? Por que o meu irmão recebe mais bênçãos do que eu? Na realidade, queridos, ele aproveita melhor as oportunidades que chegam nas mãos dele. E aqui eu creio que está um grande segredo do reino de Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós queremos que Deus coloque as coisas prontas na nossa mão. Quando nós olhamos a estrutura da palavra de Deus, e Deus fala, por exemplo, sobre semeadura, semeadura é um princípio muito importante no reino de Deus. Primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você, primeiro pensamento partindo do versículo 1 de Eclesiastes 9, esse texto que nós lemos, o versículo 1 ele diz assim: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Eu fui buscar um pouquinho, discernir aqui essa palavra revolver, tá? E um pensamento que me veio, às vezes quando nós olhamos, né, aquele laguinho, aquela água corrente, assim, bem cristalina, bem limpinha, né, nós olhamos aquela água, aquele córrego, aquela água limpinha, se nós colocarmos a mão dentro dela até o fundo daquele lago e nós mexermos no fundo daquele lago, nós revolvemos aquele fundo e a água ela vai ficar, por um tempo, ela vai ficar meia suja, né? Mas passa um tempo, aquela sujeira ela vai baixando de novo, ela vai baixando e a gente olha, dentro de uns minutos a água está limpinha de novo. Porém, a sujeira que estava ali, ela desceu para o fundo. Quando ele diz, deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, ele fez isso. Ele olhou para dentro do coração dele e disse: Deus, eu preciso dar uma mexida aqui dentro do meu coração, e eu preciso descobrir o que tem dentro do meu coração. E muitas vezes, queridos, nós precisamos fazer isso no nosso coração, para descobrir algumas coisas que estão aqui dentro do nosso coração, e nós não sabemos. Ele diz: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto. A forma que nós temos, queridos, de compreender algumas coisas que não são tão compreensivas na nossa mente, é justamente mexer um pouco no nosso coração. Porque às vezes existem alguns comportamentos, todos os comportamentos que nós temos, eles se originam no nosso coração. Tudo que nós fazemos,
Todas as decisões que nós tomamos, tudo que nós planejamos, a origem, ela brota do nosso coração. Então, o primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você, para que nós possamos viver de fato esse renovo de oportunidades, nós precisamos reavaliar constantemente o nosso coração. Reavaliar constantemente o nosso coração. Reavaliar o nosso coração, quer dizer, na realidade, reavaliar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Eu quero que você olhe para alguém perto de você, né, faça aquele seu olhar profético, né, e declare para essa pessoa, com bastante convicção, diga assim para ela: você precisa reavaliar constantemente o seu coração. Isso. Agora, eu sei que você falou para ela, mas agora volte essa verdade para você mesmo. Eu preciso reavaliar constantemente, regularmente o meu coração. Eu preciso revolver o meu coração para descobrir as coisas que estão guardadas dentro dele. Reavaliar o nosso coração, observando sempre os resultados que temos obtido através daquilo que realizamos. Os resultados que nós obtemos através daquilo que nós fazemos revelam a essência daquilo que temos realizado. Se os resultados que nós temos obtido são resultados positivos, o que brotou do nosso coração é legal diante de Deus. Agora, se os resultados que nós temos obtido, pelas decisões que nós temos tomado e pelas atitudes que nós temos tido, se os resultados não são tão agradáveis, nós precisamos rever alguns conceitos de dentro do nosso coração. Queridos, o que nós somos hoje é consequência de decisões e escolhas que nós fizemos ali atrás. E se eu não estou contente com o que eu sou hoje, eu preciso tomar decisões hoje que influenciem o que eu vou ser amanhã. Para que amanhã eu esteja satisfeito com o que eu estou sendo. Deus, ele não faz mágicas. Deus opera processos. Nós nos relacionamos com Deus como se Deus fosse um homem de chapéu comprido e uma varinha na mão. Deus, faz isso para mim. Agora faz isso daqui para tu. Não, queridos. Deus opera processos. Deus trabalha através de processos no nosso relacionamento com Ele. As coisas que nós esperamos em Deus, nós as alcançaremos sem sombra de dúvidas, se nós tivermos perseverança e crermos que Deus pode realizar aquilo que nós pedimos a Ele. O problema é que nós não entendemos isso. E por não entendermos isso, nós perdemos a maioria das oportunidades que Deus nos dá para mudarmos verdades a nosso respeito. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 20, essa palavra ela declara assim: pois é pelos frutos que vos conhecereis. Pelos frutos vos conhecereis. Então, nós precisamos analisar, queridos, o resultado daquilo que tem sido gerado pela obra das nossas mãos. Se nós não fizermos essa perfeita análise, claramente nós atribuiremos a outras pessoas nós atribuiremos a outras pessoas a responsabilidade dos erros que nós cometemos. Nós procuramos sempre, queridos, nos isentar de colheitas negativas que nós temos em nossas vidas. Nós temos dificuldade de aceitar isso. Nós temos dificuldade de admitir
que tudo na nossa vida é consequência de uma semeadura que nós fazemos. Nós semeamos e, por consequência, também colhemos. Amém, queridos? Glória a Deus, que bom. As nossas escolhas de hoje são acionadores daquilo que nos tornaremos amanhã. Todas as conquistas do nosso amanhã estão ligadas às escolhas que nós fazemos hoje. Pode parecer redundante, mas é importante falar isso, né? A nossa colheita futura está diretamente ligada ao que semeamos hoje. A palavra semear, ou semeadura, né? Ou semente, ela tem uma significância bastante importante por causa da origem da palavra semente. A palavra semente, ouçam isso com atenção, a palavra semente, ela tem a sua origem na palavra sêmen, de onde se origina a vida. Quando a palavra de Deus fala de semente, de semeadura, de semearmos, Deus estabeleceu um princípio espiritual para que nós possamos compreender isto e, através desse princípio espiritual da semeadura, conquistarmos todas as coisas no reino de Deus. A palavra sêmen, né, nós entendemos isso, a palavra sêmen é de onde se origina a vida de todas as coisas. A semeadura, ela tem esse princípio, ela tem esse valor. A semeadura é um gerador de vidas. A nossa semeadura gera vida. Queridos, nós somente teremos prazer em realizar aquilo que Deus quer que realizemos, se as nossas conquistas estiverem sendo segundo a vontade de Deus. Quando nós vemos uma pessoa desanimada, né, com a igreja, com o evangelho, com o pastor, com o líder de grupo familiar, essa pessoa, ela não tem alcançado as suas conquistas. Ela está frustrada com os seus resultados. E aí ela atribui as consequências das suas colheitas negativas a pessoas. E essa palavra, essa palavra de Salomão, em Eclesiastes, ele fala: tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede igualmente a todos. Né? E ele ainda fala assim: vi algo debaixo do sol, versículo 11. Vi algo debaixo do sol. Quando ele fala debaixo do sol, queridos, é importante nós entendermos isso, né? Tem alguém aqui que mora por cima do sol? Não, né? Todo mundo mora debaixo do sol. Só que morarmos debaixo do sol é uma condição temporária. Porque depois, quando Jesus nos buscar, nós não moraremos mais debaixo do sol, amém? Né? Moraremos. Então, quando ele fala debaixo do sol, ele está falando da condição terrena. Ele vi algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Todos, no entanto, do tempo e da sorte dependem. Tá? Nós olhamos as pessoas e nós atribuímos a elas, nós olhamos as conquistas das pessoas e dizemos que elas foram mais privilegiadas do que nós. Na realidade, queridos, são pessoas que atentam com mais clareza para as oportunidades que surgem nas mãos delas. E eu creio que uma das verdades, um dos valores que Deus quer nos revelar nessa noite, é nos fazer compreender que nós estamos rodeados de oportunidades. Deus tem nos rodeado de oportunidades, e muitas dessas oportunidades
nós não temos percebido a existência delas, ou talvez não tenhamos notado nenhuma destas oportunidades. Ao passo que alguns irmãos ligeiros, como ele diz aqui, não é dos ligeiros o prêmio, mas alguns entenderam isso e foram lá e obtiveram essa conquista antes de outros, ou mais rápido que outros. E daí nós precisamos, Deus, espera um pouquinho. Se não é dos ligeiros o prêmio, onde é que está a fonte dessa conquista? Ela está nas oportunidades. Sim, mas onde estão as oportunidades? Me pergunta, onde estão as oportunidades? Já vamos chegar lá. Já vamos perceber, daqui a pouquinho vamos descobrir onde que está. A perfeita avaliação dos nossos resultados não nos deixa atribuir a outras pessoas responsabilidades dos nossos fracassos. Nós assumimos isso. Deus, eu errei porque tomei decisões erradas. Recolhi isso porque não fiz como deveria fazer. Segundo pensamento, o versículo 10 ele diz assim: tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Até aqui. Tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Segundo pensamento, para nós vivermos esse renovo de oportunidades, segundo pensamento, reavaliar constantemente as obras que realizamos. Reavaliar constantemente as obras que realizamos. Mais uma vez, olhe para alguém perto de você e declare isso para ela, profeticamente diga para ela: você precisa avaliar todas as obras que você realiza. Quando você avalia as obras que você está realizando, você está consequentemente se autoavaliando. Quando nós avaliamos os resultados que nós temos obtido, queridos, nós estamos nos avaliando. Nós estamos avaliando de uma forma bastante precisa como nós agimos, como nós pensamos, as decisões que nós tomamos. Nós somos o resultado do que fazemos. Nós somos o resultado das decisões que temos tomado. Isso é um princípio do reino de Deus, queridos, que Deus não muda. Por isso que em Mateus ele declara: pelos frutos vos conhecereis. Nós somos resultado das nossas escolhas. Eu creio, queridos, que essa palavra, ela é um cuidado de Deus para nós não vivermos uma vida de frustração. Sem esse entendimento, nós viveremos uma vida frustrados, decepcionados com nós mesmos, sem entendermos por que para todo mundo funciona e para nós não. Deus, por que meu irmão é tão abençoado e eu não... O Senhor esqueceu de mim. O Senhor me riscou aí da sua ordem de importâncias, me deixou de fora. Mas não, queridos. São escolhas que nós fazemos, são decisões que nós tomamos, Ele diz: tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Queridos, existem coisas que Deus espera que nós façamos, O pastor Harold ministrando a respeito de oportunidades, eu lembro que ele estava ministrando aquela passagem quando Jesus cura os 10 leprosos. Ele disse: olha, agora vão lá e se apresentem ao sacerdote, façam a ele lá as ofertas. E eles foram, 10 leprosos. Um deles voltou a Jesus para agradecer. E aí Jesus olha para eles e diz assim: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Mas se nós lemos o texto,
Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes, se apresentaram ao sacerdote, fazia parte da lei. O sacerdote tinha que conferir o corpo deles, e o sacerdote examinava, e aí o sacerdote então declarava uma palavra sobre ele, ele está curado. Porque o leproso, quando ele chegava num local público, isso fazia parte da lei, era obrigado a fazer isso. Quando alguém visse um leproso num lugar público, ele tinha que gritar, né, para todo mundo, dizer, lepra, 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 e todo mundo saía correndo de perto daquela pessoa. Isso fazia parte da lei. Mas quando ele era curado da lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote examinava ele, e aí o sacerdote liberava uma palavra sobre a vida dele, dizendo, ele está curado. A partir daquele momento, ninguém mais poderia gritar lepra, ele poderia estar nos lugares públicos. Desses 10 que foram curados, um voltou para agradecer Jesus. E Jesus falou o seguinte, onde estão os outros 9? Por que não voltaram? Embora a Bíblia não diga isso, mas né, esse 10º que voltou, assim, Senhor, o Senhor não pediu para nós voltarmos. O Senhor só falou para nós nos apresentarmos ao sacerdote. O Senhor não pediu para ninguém voltar aqui. Eu voltei espontaneamente. Olhando pelas Escrituras, queridos, legalmente, eles não tinham necessidade de voltar a Jesus. Jesus não pediu. No entanto, quando aquele homem volta para Jesus, Jesus diz o seguinte para ele, onde estão os outros 9? Por que eles não vieram também, como você, agradecer a sua cura? Queridos, existem coisas que Deus pede claramente para que nós façamos. Outras, Ele apenas espera que nós as façamos. Existem coisas que Deus nunca vai pedir para fazermos, mas Ele sempre vai esperar que nós as façamos. É possível que dentre nós existam pessoas que estejam em débito com Deus. Deus, Ele está lá em cima, de braço cruzado, olhando para baixo assim, só esperando o momento de nós nos movermos para realizar aquilo que Ele quer que nós façamos, sem ter nos pedido. E deixa eu falar algo para você. Está aí dentro do seu coração uma vozinha dizendo, filho, faça isso. Realiza isso. Isso não é de Deus. Isso não está vindo de Deus. Filho, faz isso. Faz isso. As oportunidades, elas estão diretamente ligadas à nossa obediência à vontade de Deus. Eu vou refazer essa frase. As melhores oportunidades estão ligadas diretamente à nossa obediência à vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós rejeitamos a vontade de Deus, queridos, se o pai pede para o filho fazer algo, o filho não faz, o pai fica bravo com o filho. Filho, eu pedi para você fazer, você não fez, seu desobediente. O pai fica chateado porque ele deu uma ordem para o filho desobedeceu a sua ordem, e provavelmente o pai esperava que o filho tivesse mudado alguma situação, que a mudança daquela situação, a obediência do seu filho, agradaria o coração do pai. Por exemplo, o pai pediu para o filho varrer algo, varrer a sala, a cozinha. Então o pai chega em casa, ele olha, ele vê a cozinha não está varrida, ele vai dar uma bronca no filho, porque ele, o pai, vai ter que varrer. Meu filho não varreu, agora eu vou ter que varrer. Mas, queridos, quando Deus nos dá quando Ele nos pedido, Ele não está pedindo para nós fazermos algo que, se nós não fizermos, Ele vai ter que fazer. Quando Deus nos faz um pedido para realizarmos algo, Deus está nos mostrando um caminho para nós chegarmos a uma oportunidade que Ele está nos dando.
a nossa obediência nos leva aos caminhos das oportunidades de Deus para a nossa vida. Quando nós alcançamos as oportunidades que Deus nos dá, aí se inverte aquela condição inicial. Aí nós dizemos assim: Deus, por que esse irmão não é tão abençoado como eu? Por quê? Porque ele não está conseguindo acessar as oportunidades que Deus está dando. Agora a questão é, de que lado nós estamos? Em que condição dessa nós nos encontramos? Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Queridos, a igreja é um mecanismo, né? É algo extraordinário. A igreja é algo impressionante. Eu fico impressionado, queridos, como Deus usa a igreja para abençoar as pessoas. Existem pessoas que elas são mais apercebidas sobre necessidades que Deus coloca na igreja. Eu sempre fui, né, a maioria daqui sabe, eu sempre fui um tipo de faz-tudo, né? Eu via algo para fazer, eu não chamava ninguém, eu ia lá e fazia sozinho. Aí eu via outra coisa para fazer, eu ia lá e fazia, né? E às vezes os irmãos chegavam para ele e diziam: pastor, por que tu não pediu para mim fazer? Eu ia te ajudar. Eu disse: não, já fiz, está resolvido, né? Está pronto. E aí chegou uma hora, Deus começou a tirar um pouco da minha força, né? Cortou meu cabelo. Deus começou a tirar um pouco da minha força, e aí eu comecei a perceber que aquelas coisas que normalmente eu fazia, de repente eu não tinha mais tanta habilidade, né, para fazer. No começo eu subia tão facilmente no andaime ou numa escada. Outro dia eu fiquei em casa quase 10 dias lá todo travado, porque trabalhei 10 minutos em cima de uma escada, né? Aí falei para a Cris: não suba mais escada, né? Não tem mais idade para isso. E aí Deus começou a me mostrar, queridos: filho, ei, usa isso como oportunidade para as outras pessoas poderem ser abençoadas. Eu quero abençoar outras pessoas. Sabe, Deus, mas é tão gostoso quando as pessoas dizem: aquilo foi o pastor que fez, né? Eu disse: não, tá bom, chega, deixa. Agora dá oportunidade para as outras pessoas. E de repente, queridos, no nosso meio começaram a surgir pessoas que começaram a fazer coisas sem que nós as pedíssemos para fazerem. O retiro que a Pri apresentou aqui agora, eles só chegaram para mim e disseram: pastor, nós podemos fazer um retiro de casais? Pode, deixa com nós. Eu fui saber de como que ia ser o retiro depois que já estava praticamente pronto. A minha participação foi quase, né, só autorizar, mais nada, né? Só disse que podia fazer. Sabe, queridos, tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque chega uma hora que essas forças começam a acabar, e aí você começa a perceber que não tem mais tanta força para realizar aquilo que deveria ter sido feito. Quando nós realizamos algo para Deus, Deus já colocou propositalmente ali uma oportunidade para nos abençoar. Irmão, você pode dar uma música: não, pastor, não dá, eu estou cheio de compromisso. Está bom. Do que nós estamos abrindo mão, queridos? Quando nós recusamos um serviço, um trabalho, algo na casa do Senhor. Vou dar um pulo aqui. Eu vou pular para o terceiro, e aí eu vou responder para vocês, né, aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Olha, eu vou fazer a leitura aqui na minha versão, mas põe ali a tradução, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Quem é que está lá na projeção? Não estou vendo lá.
Sarinha, Sarinha. Consegue pôr lá, Sarinha, na NTLH? Tá? Eu vou ler na minha tradução. Então, Eclesiastes capítulo 9, do 13 ao 18, na NTLH. Não, na NTLH, na nova tradução na linguagem de hoje. Aqui está isso, nessa dali. A primeira vez que eu vou reconhecer que a minha Bíblia, que aquela lá é melhor que a minha Bíblia, né? Essa tradução aqui está mais, né? Ele disse assim, há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo. Tá, vai passando lá, eu vou ler aqui, tá, vai passando lá. Depois, quando chegar aqui no onde eu quero, daí eu mudo aqui. O 13, volta para o 13 lá. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande, Salomão diz, né? Fiquei impressionado com esse exemplo que eu vi, debaixo do sol. Havia uma pequena cidade com poucos homens. Veio contra ela um grande rei que a cercou e levantou contra ela grandes dispositivos de guerra, grandes aparatos de guerra. Ora, vivia nela, naquela cidade, um sábio pobre. A minha Bíblia diz que livrou, mas olha o que diz ali. Um homem pobre, mas muito inteligente, era tão inteligente que poderia ter salvado. Poderia ter salvado, ou poderia ter livrado. Essa cidade não foi livre, não foi, né, não teve o seu livramento, tá? Então ele diz assim, ora, vivia nela um sábio pobre que poderia ter livrado aquela cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Vamos voltar aqui só para... Imagina isso, uma pequena cidade, um rei se levanta contra essa cidade, ele reúne ali o seu exército, se levanta contra essa cidade, ele leva, encaminha contra essa cidade um grande aparato de guerra. Na realidade, essa cidade, pelo que se presume, ela era rodeada de muros, e eles levaram rampas, e eles encostaram essas rampas nos muros, e os soldados subiram por essas rampas, invadiram a cidade e conquistaram aquela cidade. O texto diz que existia naquela cidade um sábio pobre que poderia ter livrado aquela cidade. Mas, ele diz, contudo, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Olha isso. Normalmente, nós colocamos em primeiro plano a atribuição de maior valor de uma pessoa. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o pastor Délio. O pastor Délio, ele era advogado, nós dizemos, o pastor Délio é advogado. Então, ele era mais pastor do que advogado. Né? Ele diz assim, havia naquela cidade um sábio pobre. Ele era sábio, mas atrelado à sua condição de sábio, existia uma outra qualidade, um outro valor, que era o fato de ser pobre. Por que será que a sabedoria dele foi desprezada? Se fosse, por exemplo, um sábio rico, só olha, vamos lá na casa daquele sábio rico, que ele vai ter a solução. Mas ele era um sábio pobre. Queridos, às vezes algumas qualidades importantes na vida de uma pessoa, elas são suprimidas pela sua condição social. Nós fazemos isto. Se ele é pobre, não tem como ele ser sábio. Ele só é sábio se ele for rico. Nós construímos isso na nossa mente. E desprezamos
oportunidades que Deus nos dá, porque ignoramos a sabedoria da pessoa por causa da sua condição social. Talvez esta seja a condição de alguns líderes de grupo familiar, que nós ignoramos os conselhos que eles dão, porque são sábios pobres. Então, segundo pensamento, terceiro, obrigado. Terceiro pensamento, reavalie constantemente a forma como tomamos, ou reavaliar, reavaliar constantemente a forma como tomamos decisões. O que nos levam a tomar decisões? Reavalie constantemente a forma como tomamos decisões. De novo, olha para alguém perto de você e libere essa palavra profética, na vida dela. Diga assim: reavalie regularmente a forma como você toma decisões. Sabe por quê, queridos? Porque essa cidade, ela foi derrotada, ela foi vencida. E eles atribuíram a sua derrota ao exército do rei que os invadiu. Mas dentro dos muros existia uma oportunidade que não foi reconhecida o seu valor. Quem foi o culpado da derrota? Foi o exército que invadiu aquela cidade? Ou foi os moradores da cidade que não perceberam a oportunidade que existia para eles dentro do muro? Dentro dos muros, Nós passamos por situações na nossa vida, fracassos e derrotas, instantaneamente, queridos, automaticamente, nós encontramos o responsável por aquilo que nós estamos sofrendo. Instantaneamente. O responsável por aquilo que eu estou vivendo agora é tal pessoa. É óbvio, é lógico, é natural isso. Mas não nos damos conta que, sem percebermos, ignoramos oportunidades que Deus nos deu. As nossas derrotas, elas têm mais a ver com o investimento do nosso inimigo. Não, eu vou refazer. Não, deixa eu pensar de novo aqui. As nossas vitórias, elas têm mais a ver com a nossa percepção de oportunidades que estão à nossa volta, do que com o investimento do nosso adversário contra as nossas vidas. Se nós entendermos isso, queridos, a palavra de Deus, ela declara assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Deus está dizendo: filho, olha as oportunidades que estão à sua volta, sujeitai-vos, pois, a Deus, percebam as oportunidades, percebam os livramentos, percebam tudo que Deus já disponibilizou em nosso favor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Interessante que a Bíblia não deixa margem para que ele talvez fuja. Não, ele fugirá de vós, em nome de Jesus. Ele vai desistir de trabalhar contra a sua vida. Ele vai perceber, queridos, que você descobriu valores no reino de Deus que neutralizam completamente a ação dele contra a sua vida. Contra esse não adianta mais investir, que ele já captou. Todas as escolhas que fazemos precisam serem norteadas por sábios conselhos. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há
segurança, sabedoria. No caminhar com o Senhor existem valores que precisamos observar. Sem eles, jamais atingiremos os propósitos estabelecidos pelo Senhor. A diferença, queridos, entre as conquistas do justo e as conquistas do ímpio, né? Porque ele diz que tudo sucede igualmente a todos. A diferença entre o justo e o ímpio é que o justo, eu coloquei aqui errado no meu esboço, né? Eu falei de manhã o ímpio, né? Mas está escrito errado aqui. É que o justo observa os princípios do reino de Deus e recebe os benefícios que neles estão contidos. Quantos justos nós temos aqui nessa noite? Né? Se você não levantou a mão, pode levantar sua mão, que você é justo, porque você foi justificado pelo amor de Deus em sua vida. Né? Você é justo, sim. Né? Fomos justificados por Deus para podermos ter acesso às promessas dadas pelo Pai aos seus filhos. Somente os filhos podem entrar na presença do Pai com liberdade de pedir, tendo o entendimento da sua condição diante de Deus. A forma como nos apresentamos diante do Pai determina o entendimento que temos da nossa paternidade nele. Este é um tempo, queridos, de descobrirmos a nossa condição em Deus e desfrutarmos de todos os benefícios que temos como filho. Né? Uma criancinha de 3, 4 anos, ela começa a compreender ali, né? Talvez um pouquinho mais, 5, né? Por aí. Ela começa a compreender o que o dinheiro pode adquirir. Né? O dinheiro pode comprar bala, o dinheiro pode comprar chocolate, né? Pode comprar doce. Então, ela chega para o pai, ela vem assim, né? Pai, me dá um dinheiro para me comprar um doce. Né? Ela já vem com a mão erguida, porque ela tem certeza que o pai vai dar o dinheiro para ela. Nós vamos pedir para Deus, né? Nós vamos fazer os nossos pedidos para Deus, nós chegamos diante de Deus assim, com a mão para trás, Senhor, se o Senhor quiser, né? Se for possível, se o caixa do Senhor estiver positivo, né? Se o Senhor estiver com dinheirinho sobrando, por favor, Deus, quem não se tornar como uma criança, não pode herdar o reino dos céus. Queridos, nós temos que aprender a nos relacionar com o nosso Pai. Existem coisas que é nosso direito, Ele já conquistou para nós, já está disponível para nós acessarmos. Basta que tomemos consciência da nossa condição diante do Pai. Quem somos para Ele? Será que o Pai me ama? Será que Deus ainda continua me amando? Com todas as coisas que eu tenho feito, né? Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto. Né? Revirando o nosso coração, removendo algumas coisas que estão ali, queridos, que muitas vezes existem coisas que são escondidas dentro do nosso coração, que elas não entristecem a Deus, elas atrapalham as nossas conquistas. Por isso que Deus quer que nós as tiremos. Eu vou tirar isso porque esse negócio aqui entristece o coração de Deus. Não. Se Deus enviou Jesus, deu o seu Filho para purificar o nosso pecado, Ele vai inverter agora? Não, olha esse pecado aí. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, queridos. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para remover toda a condenação de sobre as nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração?